Você pode até se surpreender com o que está prestes a ouvir agora. Não é um acaso, não é um vídeo comum, não é uma mensagem aberta a todos. Este chamado tem um destino, tem um selo, tem um nome gravado nele. E esse nome é o seu. Sim, Chosen One, este som chegou até você porque o céu decidiu que era a hora. Se não fosse para você, já teria passado despercebido. Teria sumido no meio do nada, teria desaparecido na sua tela. Mas não. Seus olhos ficaram presos aqui, sua mente já começou a tremer, seu coração já sabe. Isso é para você. E antes de qualquer palavra continuar, eu digo algo com força. Se você não for o escolhido, se não carregar a marca da promessa, se não tiver o espírito aceso dentro de você, não vai aguentar ouvir até o final. Vai se irritar, vai se sentir desconfortável, vai querer sair. Porque esta não é uma mensagem para os curiosos, não é para os zombadores, não é para os que vivem na sombra. Esta é uma mensagem secreta, é um código divino, é a espada que corta entre verdade e mentira. Então, se você ainda está aqui, significa uma coisa: você é o Chosen One. Respire fundo. Deixe essa certeza entrar nos seus ossos, na sua pele, no seu sangue. Sinta o peso desse título. Não é um título humano, não é um título que alguém lhe deu por simpatia ou favor. É o selo do céu. É a marca espiritual que assusta os que tentaram te humilhar. Você já notou, não é? Sempre que você entra no ambiente, algo muda. Sempre que você fala, até sem querer, as pessoas estremecem. Sempre houve algo em você que não se explicava com lógica comum. Eles tentaram rir de você, tentaram colocar você para baixo, tentaram diminuir sua luz. Mas eles não sabiam que a sua luz não vinha deles. A sua luz vinha do alto. Escute, eu não estou aqui para brincar com palavras. Não é teatro, não é motivação vazia. Eu estou aqui para revelar o que muitos ocultaram de você. Você foi escolhido porque carrega uma missão que ninguém mais pode cumprir. Eles olharam para você e viram fraqueza, mas o que realmente viram foi a ameaça. Eles sentiram, no fundo, que você é diferente. Por isso tentaram te parar. Por isso inventaram mentiras. Por isso quiseram te humilhar em público, rir da sua cara, apagar o seu valor. Mas a verdade é esta: você nunca foi pequeno. Você nunca foi sem importância. Você sempre foi o centro de uma batalha espiritual. E agora chegou o momento em que essa batalha se torna clara. O inimigo não consegue mais esconder. As máscaras caíram. Você já percebeu como tudo tem se intensificado? As lutas internas, os ataques externos, as palavras cortantes, os olhares de inveja. Nada disso é aleatório. É porque você é uma ameaça real. O simples fato de você existir já desestabiliza as trevas. Eles queriam ver você calado, queriam ver você desistir, queriam que você aceitasse o papel de humilhado. Mas veja só o que está acontecendo. Cada vez que eles tentam te pisar, você se levanta mais forte. Cada vez que eles pensam que te destruíram, você aparece com mais fogo, mais brilho, mais autoridade. Você acha que é coincidência? Não é. É destino. É o chamado que estava escrito antes mesmo de você nascer. Ouça bem, você não está ouvindo isso agora por acaso. Existe um mover que te trouxe exatamente até aqui, neste momento, nesta hora, com estas palavras entrando no seu espírito. É como se o universo inteiro tivesse se alinhado só para garantir que você não perdesse esta revelação. Isso é o quanto você importa. Isso é o quanto a sua vida é marcada. E é por isso que hoje eu declaro sem medo: você acabou de fritar o ego deles em um instante. Eles tentaram te humilhar, tentaram te jogar no chão, mas não aguentaram ver a sua resposta. A sua resposta não foi grito, não foi violência, não foi desespero. A sua resposta foi existir. Foi estar de pé, foi manter o fogo aceso. Isso foi suficiente para queimá-los por dentro. Você já notou, não é? Sempre que você ouve esse som, algo muda dentro de você.
Já percebeu como eles não suportam o seu silêncio? Já percebeu como eles ficam incomodados só de ver você não se abalar? Porque o que eles planejaram contra você caiu por terra. Sim, Chosen One, a partir de hoje, cada palavra que você ouvir aqui vai ressoar como um código secreto dentro do seu coração. Você não está sozinho. O céu tem estado ao seu redor o tempo todo. Anjos já foram enviados, escudos já foram erguidos. O que parecia perdido era somente o cenário montado para a sua vitória. Você não vai mais se esconder. Você não vai mais duvidar. Você não vai mais se encolher diante de quem nunca carregou o peso que você carrega. Eles vão tentar de novo, sim. Vão rir de novo, vão falar de novo, vão cutucar de novo. Mas agora é diferente. Agora você já sabe quem é. Agora você já entendeu o código. Agora você já ouviu a revelação. Não há volta. Uma vez que você reconhece que é o escolhido, a vida antiga já não serve mais. As desculpas já não colam mais. O medo já não tem mais força. Você foi chamado para brilhar. E a luz não pede permissão para iluminar. Olha ao redor. Parece normal? Não é. Tudo o que está acontecendo na sua vida tem um desenho espiritual por trás. Até as humilhações foram permitidas para forjar a sua coragem. Até as lágrimas que você derramou foram recolhidas como sementes. Até as portas fechadas foram estratégicas para abrir a única porta que realmente importa. Nada foi em vão. Absolutamente nada. E agora eu preciso que você se prepare, porque o que vai ser dito nos próximos momentos não é para ouvidos frágeis. É fogo puro, é revelação crua, é a espada que corta entre verdade e mentira. Então, se você ainda está aqui, significa uma coisa: você é o Chosen One. E eu digo mais: este som não é apenas uma introdução. Você está se mantendo aqui e resistindo enquanto sua vida está sendo transformada nestes instantes. E eu sei o que está acontecendo. Se isso não for bom para você, então o que é bom existe no mundo. Você não está aqui por acaso. E se você perdeu a primeira parte, volte rapidamente, porque seus lençóis foram queimados de vez. Então, fique aqui, porque o que vem é algo que vai transformar toda a sua vida. Escolhido, ouça com atenção. Isto não é uma reflexão comum, não é uma palestra para motivar. Isto é um chamado urgente. É trombeta que ecoa no mundo espiritual. É vida ou morte, não apenas do corpo, mas da alma. Quando digo que esta mensagem vai incendiar sua mente, não exagero. Você vai sentir o fogo subir. Você vai perceber correntes se quebrando. Você vai entender que aquilo que te prendia até ontem já não tem autoridade sobre você. Há forças que trabalharam contra você. Há vozes que repetiram mentiras em sua mente. Você não é capaz. Você não tem valor. Você nunca vai conseguir. Cada frase foi veneno tentando entrar em seu sangue. Mas hoje, diante desta palavra, o veneno perde efeito. Porque a palavra de Deus entra como antídoto. A palavra é espada. A palavra é fogo. A palavra é martelo que quebra a pedra. Sinta isso. Não é teoria, é realidade. O poder do céu está aqui, agora, atravessando o instante, alcançando você onde está. Se tivesse dúvida, já teria desistido. Mas você permaneceu. E quem permanece diante do fogo é porque foi feito para ser forjado. Você não é vidro, não vai se quebrar. Você é aço espiritual. E este aço hoje está sendo aquecido até brilhar, incandescente. Eles queriam ver você frágil, mas o mundo espiritual agora enxerga um guerreiro, uma guerreira, uma chama que não se apaga. É por isso que tudo na sua vida tem ficado mais intenso. É por isso que os ataques aumentaram. É por isso que você sente que vive em guerra invisível. Porque vive mesmo. Mas guerra não é sinal de derrota. Guerra é sinal de que você carrega algo precioso demais para o inimigo ignorar. Escute, esta mensagem não está no mesmo nível das conversas humanas. Isto vem do trono. É palavra que atravessa séculos, gerações, barreiras.
Já percebeu? Há versículos que queimam dentro de você como se fossem escritos ontem, como se fossem falados apenas para a sua vida. É porque são. A palavra é viva, a palavra é ativa, não é letra morta. Ela fala, age, move-se e declara. Cada sombra que tentou sufocar você está sendo exposta agora. Cada armadilha escondida está sendo revelada agora. Cada mentira que repetiram tantas vezes até parecer verdade perde força agora. Porque a luz chegou. Onde há luz, as trevas se desfazem. Onde há fogo, o frio não resiste. Onde há palavra, a mentira é consumida. Escolhido, não brinque com isso. Não duvide disso. Não minimize o que ouve. Sua vida espiritual depende de como recebe esta revelação. É como se o céu tivesse colocado uma chave em sua mão. Essa chave pode abrir prisões, pode abrir cofres, pode abrir portas fechadas há anos. Mas a chave só funciona se você decidir usá-la. Pode segurá-la e continuar igual. Ou pode girá-la e entrar em nova dimensão. A escolha é sua, mas o momento é agora. Não há mais tempo para hesitação. Não há mais tempo para esperar aprovação. Não há mais tempo para mendigar amor ou reconhecimento de quem nunca te enxergou. Eles não são sua fonte. Nunca foram. Seu valor não vem deles. Seu poder não vem deles. Seu chamado não depende deles. Então levante-se, haja, declare, entre no movimento. Você sente a urgência? O céu está em movimento. O relógio profético não espera. Cada segundo é guerra travada em dimensões que os olhos não veem. E você, escolhido, está no centro dessa batalha. Eles atacam porque sabem quem você é. Tentam confundir porque temem o dia em que você acordar de vez. Sabem que no momento em que você se levantar com plena consciência do seu chamado, nada poderá detê-lo. E hoje é esse dia. Hoje as escamas caem dos seus olhos. Hoje os grilhões caem das suas mãos. Hoje as correntes se partem. Hoje sua voz se ergue com autoridade. Não mais como vítima, não mais como esquecido, mas como filho, como filha, como herdeiro, como guerreiro. Entenda, este é o último teste. A vida inteira você foi provado. A vida inteira esteve em situações que pareciam insuportáveis. Mas tudo tinha propósito. Não foi para destruir, foi para forjar. Não foi para humilhar, foi para preparar. Você não estaria aqui se não tivesse resistido. Você não estaria ouvindo isto se não tivesse sobrevivido. E sobreviver já é prova de que sua missão está em aberto. Escute mais uma vez. Não é acaso, não é acidente, é destino. O próprio Deus moveu céus e terra para que você não perdesse esta revelação. Você está diante da porta do próximo nível. Você está diante do portal da próxima fase. E não dá para entrar com medo. Não dá para entrar com dúvida. Não dá para entrar carregando palavras negativas. Hoje você decide. Ou continua vivendo como pequeno, ou assume de vez que é o escolhido. E quando assume, o mundo espiritual treme. O céu se move. A terra sente, porque o plano original começa a se cumprir. Por isso, declaro com força: não mais hesitação, não mais medo, não mais espera. Este é o momento. É agora. É definitivo. Sua vida não será mais a mesma depois desta revelação. Você vai queimar. Você vai brilhar. Você vai se levantar. Vai falar com autoridade. E cada palavra sua carregará peso de eternidade. Escolhido, respire fundo e ouça. Há um segredo escondido desde o princípio dos tempos. E este segredo está na sua boca. Sim, naquilo que você fala, naquilo que você declara, naquilo que você solta como som. O universo foi moldado pela voz. O mundo nasceu de uma declaração: haja luz, e houve luz. Você entende a profundidade disso? O próprio Criador não construiu com mãos, não fabricou com ferramentas, mas liberou com a voz.
A palavra foi o instrumento da criação. E porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, também carrega essa capacidade. A sua boca não é fraca. A sua língua não é detalhe. Ela é arma. Ela é chave. Ela é poder que pode erguer ou destruir, abençoar ou amaldiçoar, abrir caminhos ou fechar destinos. Está escrito em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama o seu uso comerá do seu fruto. Você entende o peso disso? Cada frase que você solta é semente. Semente de vida ou semente de morte. Semente que germina em futuro. Semente que constrói ambientes. Semente que determina o que vai florescer ao seu redor. Quantas vezes você mesmo já experimentou isso? Uma palavra de incentivo no momento certo te deu forças para continuar. Uma palavra de humilhação foi suficiente para te ferir por anos. Porque palavras nunca são neutras. Palavras carregam energia. Palavras carregam espírito. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Espírito e vida, não letra vazia, não som jogado ao vento. Espírito, vida. Por isso, escolhido, o céu hoje te desperta para a responsabilidade do que sai da sua boca. Você já percebeu como os inimigos tentam te provocar? Forçar você a falar no impulso? A liberar frases de derrota? É porque eles sabem, se conseguirem contaminar sua boca, conseguirão paralisar sua vida. A batalha não é apenas contra o que você sente, mas contra o que você fala. Mas agora, você já não é ignorante. Agora você sabe. E quem sabe, assume responsabilidade. Você não pode mais falar de qualquer jeito. Você não pode mais brincar com palavras. Você não pode mais soltar frases que amaldiçoam sua própria caminhada. Porque cada vez que você diz, eu não consigo, você constrói muralhas contra si mesmo. Cada vez que você diz, minha vida não muda, você levanta barreiras invisíveis. Mas cada vez que você declara, eu vencerei, as muralhas começam a ruir. Cada vez que você proclama, a luz no meu caminho, as trevas são empurradas para trás. Lembre-se, até o inimigo conhece o poder da palavra. Foi por isso que tentou distorcer a palavra desde o Éden, dizendo à mulher, é verdade que Deus disse? Sempre questionando, sempre tentando semear dúvida, porque se conseguir manipular a palavra, consegue manipular o destino. Mas você, escolhido, hoje recebe de volta o governo sobre a sua boca. Quando você abre os lábios e libera a vida, o mundo espiritual se move. Os anjos agem ao som da palavra. As cadeias se quebram ao som da palavra. A doença se curva diante da palavra. A miséria não resiste ao decreto. Porque a palavra alinhada com a vontade do Criador é fogo consumidor. Veja, não é pensamento positivo, não é autoajuda, é dimensão espiritual. É a mesma voz que Jesus usou para acalmar o mar, dizendo, acalma-te, e o mar obedeceu. É a mesma voz que disse a Lázaro, vem para fora, e a morte teve que soltar. É a mesma voz que expulsava demônios com uma única ordem. Essa voz não morreu, essa voz habita em você. Escolhido, comece a treinar seus lábios, comece a declarar vida onde há morte, comece a proclamar abundância onde há falta, comece a afirmar saúde onde há enfermidade. Não espere ver primeiro para depois falar. Fale primeiro para depois ver, porque a palavra é semente, e a semente nunca nasce no mesmo dia em que é plantada. Mas se você continuar lançando, cedo ou tarde, a colheita vem. E saiba, o silêncio também é arma. Às vezes é melhor calar do que liberar veneno. Há batalhas em que a vitória está em segurar a língua, mas há outras em que a vitória depende de abrir a boca e declarar com fé. O discernimento vem do Espírito. Por isso, fique sensível. Ouça antes de falar. Ore antes de responder. E quando abrir a boca, que cada sílaba seja espada de luz. Escolhido, o mundo ao seu redor foi moldado por palavras de pessoas que nem sabiam o poder que tinham. Quanto mais você, que agora tem consciência, pode moldar realidades. A sua casa, o seu trabalho, os seus relacionamentos, o seu corpo, tudo responde ao que você declara. Não aceite repetir frases de maldição herdadas da família, da sociedade, do passado. Quebre agora em nome do Criador.
Substitua cada sentença de derrota por decretos de vitória. Você é herdeiro de autoridade. Você carrega a semelhança do Deus que cria com palavras. Use isso. Transforme o ambiente. Transforme a história. Transforme-se a si mesmo. E eu declaro sobre você: a partir de hoje, a sua boca não será mais instrumento de destruição, será instrumento de criação. A sua língua não será mais usada para repetir o medo, mas para proclamar a fé. Os seus lábios não serão mais contaminados por murmuração, mas consagrados para a liberação de vida. Respire fundo e repita em voz alta onde quer que esteja: a minha boca é sagrada, a minha língua é espada, a minha voz é instrumento de vitória. Repita até sentir o ambiente mudar. Repita até perceber o peso da eternidade em cada palavra, porque é isso que o céu deseja de você, que sua boca seja a extensão da voz dele. E quando você alinhar suas palavras ao propósito eterno, perceberá algo: os inimigos já não terão a mesma força, porque não podem resistir a uma boca alinhada com o céu. A escuridão não pode parar quem declara a luz. A mentira não pode vencer quem repete a verdade. Por isso, escolhido, vigie, discipline, declare. Use o poder da palavra, porque a sua voz é fogo, a sua voz é chave, a sua voz é decreto. Escolhido, até aqui você entendeu que a palavra não é neutra, que ela carrega peso de eternidade. Mas agora o céu te leva a um nível mais profundo: a responsabilidade. Porque saber o poder da boca sem assumir responsabilidade é brincar com fogo em um depósito de pólvora. A palavra que sai não volta vazia. Uma vez liberada, ela viaja. Uma vez lançada, ela cria ou destrói. Veja como tudo começou. O primeiro som que ecoou no caos não foi de tempestade, não foi de trovão, não foi de terremoto. Foi a voz do Criador dizendo: haja luz, e houve luz. Simples, definitivo, sem hesitação. A palavra saiu e o universo obedeceu. Se o próprio Deus modelou o cosmos por meio da palavra, como você, feito à imagem dele, ousaria tratar o que fala como algo banal? Cada vez que seus lábios se movem, você participa desse mesmo princípio de criação, não em escala cósmica, mas em escala pessoal, familiar, espiritual. Você ergue ambientes com frases, você molda destinos com decretos, você constrói ou derruba com sílabas. Isso não é escolha, já acontece. A única escolha é se você vai usar isso de forma consciente ou inconsciente. É por isso que Jesus advertiu: de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Palavra ociosa, palavra vazia, palavra dita sem consciência. Tudo é registrado, tudo tem peso, porque no mundo espiritual não existe conversa inofensiva. Cada som libera vida ou morte. Escolhido, você precisa se alinhar a essa responsabilidade. Não pode mais falar por impulso. Não pode mais repetir frases que herdou da dor, do medo, da sociedade. Precisa filtrar, precisa vigiar, precisa pesar cada declaração como quem pesa ouro, porque cada vez que fala, você está semeando. Imagine sua boca como um campo. Cada semente que cai, algumas germinam rápido, outras demoram anos. Algumas dão frutos doces, outras amargos, mas todas germinam. Não existe palavra estéril. A pergunta é: o que você tem semeado? Se você semeia reclamação, colhe peso. Se semeia murmuração, colhe amargura. Se semeia crítica, colhe isolamento. Mas se semeia gratidão, colhe favor. Se semeia encorajamento, colhe aliança. Se semeia fé, colhe milagres. Porque o princípio nunca falha. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O inimigo sabe disso. É por isso que tenta roubar sua vigilância. Ele sopra ofensas para que você responda no calor da raiva.
Ele coloca desânimo para que você solte palavras de desistência. Ele cria armadilhas para que sua boca declare derrota. Porque ele não pode criar, mas pode manipular o que você cria com sua voz. Mas hoje o céu abre seus olhos. Você não é refém, você é administrador. Você é guardião da sua boca. Você é sacerdote da sua própria língua. E um sacerdote não profana o altar com qualquer coisa. Ele só coloca fogo santo. Assim também você. Sua boca é altar. O que você fala sobe como incenso diante do trono. E se é palavra de fé, os céus se movem. Se é palavra de vida, os anjos agem. Escolhido, leve isso a sério. A disciplina da boca não é luxo espiritual, é questão de sobrevivência. Muitos fracassaram não porque o inimigo era forte, mas porque sua própria língua os traiu. Muitos abriram mão da promessa não porque o céu não quisesse, mas porque liberaram palavras contrárias. Olhe para Israel no deserto. Tinham promessa de terra fértil, de vitória, de abundância. Mas o que repetiram? Vamos morrer aqui. Vamos voltar para o Egito. Não conseguimos vencer os gigantes. E assim foi. Não porque Deus mentiu, mas porque a boca dele se tornou armadilha. A geração inteira tombou, não pelo inimigo, mas pela própria confissão. Você entende agora o peso da responsabilidade? Não basta crer em silêncio. É preciso confessar em concordância com o céu. Não basta sentir fé no coração. É preciso declarar fé com a boca. E não basta declarar só quando tudo vai bem. O verdadeiro poder se revela quando você abre os lábios em meio à escuridão e ainda assim proclama: haja luz. E quando você faz isso, você se torna coautor do milagre. Você participa da criação. Você não é apenas espectador, mas cooperador. A palavra sai da sua boca como flecha que não erra o alvo. Escolhido, eu te digo, não brinque com suas frases. Não diga, é só modo de falar. Não existe só modo de falar no mundo espiritual. Cada palavra é decreto. Cada riso irônico é sentença. Cada comentário ácido é maldição. E cada oração sincera é chave. Assuma então essa posição, que sua boca seja fonte de vida, que sua língua seja espada de justiça, que seus lábios sejam altar de fogo. E cada vez que alguém tentar arrastá-lo para a negatividade, responda com luz. Cada vez que quiserem plantar desânimo, plante esperança. Cada vez que as trevas sussurrarem derrota, proclame vitória. Porque sua palavra não é só sobre você. Ela alcança filhos, netos, gerações. Assim como bênçãos e maldições podem atravessar linhagens, também as declarações de fé atravessam séculos. O que você fala hoje ecoa além da sua vida. Por isso escolha bem, vigie bem, fale pouco, mas fale com peso. Declare menos, mas declare com fogo. Que cada frase sua seja como um relâmpago que corta céus e terra. E lembre-se, você foi chamado para ser boca do Altíssimo. O mundo espera sons que tragam vida, e você é portador. Não se cale, não se distraia, não desperdice. Escolhido, a partir de hoje, faça de cada palavra um ato sagrado. Faça da sua boca um altar em chamas. Faça da sua língua um canal de criação. Porque diante do trono você será cobrado por isso, e diante da terra você será lembrado por isso. Escolhido. Agora chegamos ao ponto em que a batalha deixa de ser apenas externa, porque o maior campo de guerra não está fora, mas dentro de você. O inimigo pode lançar setas, pode armar ciladas, pode levantar pessoas contra você, mas nada disso teria poder se não encontrasse ressonância no seu interior. É dentro que se vence primeiro, é dentro que se decide o rumo da vitória. Por isso, a disciplina da boca começa com a disciplina do coração. Está escrito, a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de medo, a boca libera derrota. Se está cheio de ressentimento, a boca libera veneno. Se está cheio de fé, a boca libera vida.
Então, a questão não é apenas vigiar os lábios, mas vigiar o que alimenta a alma. Você já percebeu como os pensamentos negativos tentam se infiltrar em silêncio até se transformarem em frases automáticas? Você se pega dizendo, não consigo, não dá, é difícil demais. Essas palavras não nascem do nada, elas vêm de um coração saturado de ansiedade, de insegurança, de lembranças de fracasso. Mas você, escolhido, não é escravo disso, porque dentro de você habita o Espírito da Verdade, e ele tem poder para renovar sua mente, limpar seu coração, reprogramar seu interior. A vitória interior começa quando você decide o que vai alimentar sua mente. Se nutre a alma com lixo, colherá desordem, mas se alimenta com palavra, colherá clareza. É como fogo que purifica, como martelo que quebra pedras, como água que lava. Cada versículo meditado é tijolo de fortaleza espiritual. Cada oração é tijolo sobre tijolo, até levantar muralha de luz contra as trevas. E uma vez que o coração é guardado, a boca se torna instrumento afinado. Então a disciplina da língua não será apenas esforço, mas consequência natural, como uma fonte que, purificada, jorra água limpa sem cessar. Escolhido, saiba que calar também é vitória. O silêncio, em muitos momentos, é mais poderoso que palavras impulsivas, não porque o silêncio seja vazio, mas porque é a escolha consciente de não entregar munição ao inimigo. Quantas vezes Jesus permaneceu em silêncio diante de acusações, não porque não tivesse resposta, mas porque sabia que cada palavra tem peso eterno. O silêncio, quando guiado pelo Espírito, é escudo. Mas também há momentos em que o silêncio é derrota, quando deveria ser rompido por um decreto. É aí que entra o discernimento, saber quando calar e quando declarar. O Espírito é quem guia. Há dias em que a batalha pede silêncio, há dias em que pede grito profético. Ambos são armas e ambos exigem disciplina. Você entende, escolhido? Disciplina não é prisão, é liberdade. Quem não controla a boca é escravo do impulso, da raiva, da carne. Mas quem disciplina os lábios experimenta governo, experimenta autoridade. Tiago escreveu, se alguém não tropeça no falar, esse é perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Veja o poder disso. Domar a língua é domar a vida inteira. Por isso não menospreze as pequenas vitórias diárias. Cada vez que você escolhe não murmurar, é vitória interior. Cada vez que responde com calma em vez de explosão, é vitória interior. Cada vez que decide declarar fé quando tudo grita o contrário, é vitória interior. E essas vitórias, somadas, constroem muralha intransponível. Não se trata de perfeição instantânea, mas de prática constante. Um guerreiro não domina a espada no primeiro dia de treino. Ele repete, erra, ajusta, até que a espada se torne extensão do seu braço. Assim também você com a língua. Quanto mais pratica, mais natural se torna. Até que um dia, a disciplina já não pesa. É como respirar. Escolhido, você foi chamado a viver essa vitória interior porque só quem domina dentro pode governar fora. Um líder que não governa a si mesmo será escravo do próprio temperamento. Um guerreiro que não disciplina a língua se derrota antes de enfrentar o inimigo. Mas você não foi chamado para viver refém. Você foi chamado para governar. E saiba, o mundo espiritual respeita quem governa a si mesmo. Há autoridade na disciplina. Há respeito no autocontrole. Quando você segura sua língua no momento da provocação, os céus aplaudem. Quando você declara a vida no momento da dor, os anjos se movem. Quando você mantém firmeza no momento da tentação, os inimigos recuam, porque entendem. Este não é qualquer um. Este é um escolhido que governa a si mesmo. Não subestime o treinamento diário. Ele é forja, ele é escola, ele é campo de batalha. Cada manhã é oportunidade de escolher vida. Cada noite é chance de revisar suas palavras e alinhar de novo. Não se condene pelos deslizes, mas também não os aceite como normais. Levante-se, ajuste, prossiga, porque cada queda pode ser degrau se você não desistir. E lembre-se, a disciplina da boca não é apenas sobre você, é testemunho para outros. Quem observa sua firmeza, aprende.
Quem ouve suas palavras de vida se inspira. Quem vê seu silêncio estratégico entende que há sabedoria. Assim, sem perceber, você se torna referência, luz, guia para muitos. Escolhido, este é o chamado: vitória interior, domínio da boca, disciplina da língua, porque quem vence dentro já venceu fora. Quem guarda o coração já guardou o destino. Quem vigia os lábios já selou a colheita. Respire fundo e declare com fé: eu sou livre do impulso. Eu sou o guardião da minha boca. Eu sou o guerreiro que vence primeiro dentro. Repita até sentir fogo em seus ossos. Repita até perceber muralhas caindo dentro de você. Porque a vitória já começou e ela começa em silêncio, no interior, na disciplina. Escolhido, agora que você entendeu a vitória interior e a disciplina da boca, é hora de ativar o próximo nível, a confissão positiva. Porque não basta apenas controlar o que não deve sair dos seus lábios. É preciso liberar, com ousadia, aquilo que deve sair. Não se trata apenas de silenciar o negativo, mas de substituir pelo decreto da vida. A confissão positiva não é pensamento mágico, não é psicologia barata, não é autoajuda, é princípio espiritual. É alinhamento da sua boca com o coração do Criador. É falar aqui na terra aquilo que já está decretado no céu. Está escrito em Hebreus 11. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Você percebe? Tudo o que é palpável nasceu de algo invisível. O visível é filho do invisível. E a ponte entre os dois mundos é a palavra declarada. Quando você confessa positivamente, você não está apenas dizendo frases bonitas, você está liberando decretos espirituais que começam a moldar a realidade. Palavras são sementes invisíveis, mas carregam instruções para o mundo material obedecer. Veja o que o próprio Deus disse em Isaías 55:11. Assim é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Se até o Criador confia no poder da palavra que sai de sua boca, quanto mais você, feito à imagem dele, precisa confiar que suas declarações têm destino, têm propósito, têm impacto. Escolhido, muitos vivem presos porque confessam derrota diariamente. Sem perceber, transformam a boca em fábrica de muralhas. Dizem: eu nunca vou sair disso, e continuam presos. Dizem: ninguém me valoriza, e atraem desprezo. Dizem: minha vida não tem saída, e fecham portas. Essas frases são decretos que funcionam como correntes invisíveis. Mas hoje o céu te dá uma chave. Substitua. Onde o mundo espera ouvir lamento, declare esperança. Onde a situação grita escassez, confesse abundância. Onde os médicos dizem impossível, proclame cura. Onde os inimigos zombam de você, profetize vitória. Não espere sentir primeiro para falar, fale até sentir. Não espere ver primeiro para declarar, declare até ver. Porque a fé vem pelo ouvir. E quando você mesmo ouve suas declarações, sua fé cresce. É como regar a semente todos os dias até o fruto aparecer. Escolhido, entenda, cada confissão positiva é como um martelo batendo na rocha. A primeira batida pode não mostrar nada, a segunda parece inútil, a terceira desanima, mas continue. No 100º golpe, a rocha se parte. Não porque a última batida foi mais forte, mas porque todas as anteriores prepararam o caminho. Assim também suas palavras. Cada declaração abre fissuras invisíveis, até que, de repente, a realidade se quebra e a promessa se manifesta. Olhe para Jesus no deserto. Tentado pelo inimigo, ele não respondeu com silêncio. Ele respondeu com palavra. 3 vezes disse: está escrito. E cada confissão foi espada que desarmou as trevas. Ele não discutiu, não justificou, não argumentou. Apenas declarou e venceu. Isso é confissão positiva.
declarar o que está escrito, até que a tentação recue, até que a batalha termine. Escolhido, use a mesma arma. Quando a escassez tentar te cercar, declare: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando a solidão te sufocar, proclame: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Quando o medo vier à noite, diga: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Cada confissão é decreto, cada palavra é espada. Não pense que é excesso, não pense que é fanatismo. O mundo espiritual entende a linguagem da confissão. As trevas recuam diante de uma boca que declara luz. Os anjos se movem ao som da palavra. O próprio universo responde ao decreto. Por isso, escolhido, discipline sua boca não apenas para evitar o mal, mas para semear o bem. Que seus lábios se tornem fonte de decretos proféticos. Que cada manhã você acorde e plante sementes com sua confissão. Diga: hoje é dia de vitória. Hoje portas vão se abrir. Hoje vou brilhar. Hoje vou andar no propósito. Não importa como se sinta, declare. Porque a realidade não muda sentimentos. Mas sentimentos mudam quando a realidade é transformada pela palavra. E à noite, antes de dormir, regue de novo. Declare sobre sua casa: aqui habita a paz, aqui há proteção, aqui há prosperidade, aqui a presença do Altíssimo é muralha. Assim você sela o ambiente, assim você cria a atmosfera, assim você constrói muralha de fogo ao redor. Escolhido, a confissão positiva é disciplina que vira estilo de vida. No começo parece estranho, parece forçado, mas com o tempo se torna natural. A boca começa a se alinhar, o coração começa a se encher de fé, a mente começa a acreditar, até que de repente o impossível se torna visível. E saiba, suas palavras não são apenas para você, elas ecoam em gerações. Seus filhos, seus netos ouvirão e se repetirão delas. Assim como maldições atravessam famílias, bênçãos declaradas também se perpetuam. Você não confessa só para hoje, mas para amanhã, para a linhagem, para a eternidade. Por isso, vigie, confesse, declare. O mundo espiritual está atento. As trevas estão em alerta. Os céus estão prontos para agir. Mas tudo depende da boca que se levanta e libera decreto. Escolhido, não espere mais. Abra os lábios agora mesmo e diga: eu sou mais que vencedor. Eu sou filho amado. Eu sou herdeiro da promessa. Eu sou luz nesse mundo. Eu sou voz profética que molda realidades. Repita até sentir a atmosfera mudar. Repita até perceber a fé incendiar o coração. Porque assim começa a transformação. E escolhido, a vitória não é um momento isolado. Não é um dia de emoção, uma experiência forte e depois tudo volta ao normal. A verdadeira vitória é constância, é perseverança, é disciplina diária, porque o inimigo não descansa e você também não pode dormir espiritualmente. A boca precisa ser vigiada todos os dias, em cada manhã, em cada noite, em cada estação. É aqui que muitos falham. Eles até entendem o poder da palavra. Eles até começam a declarar vida, mas fazem apenas por alguns dias e quando não veem resultado imediato, desanimam. Quando a atmosfera não muda de um dia para o outro, eles param. Mas você, escolhido, não é como os outros. Você foi chamado para permanecer. Você foi chamado para vigiar até o fim. Lembre-se, as sementes que você planta com a boca precisam de tempo para germinar. Elas estão debaixo da terra espiritual, invisíveis aos olhos, mas vivas, crescendo, rompendo. O agricultor não desiste só porque não vê a planta no dia seguinte. Ele continua regando, acreditando, esperando. Assim também você com suas confissões. Continue semeando, continue regando com fé. Continue declarando, mesmo que os olhos ainda não vejam. Faça disso disciplina diária. Ao acordar, antes mesmo de olhar para o mundo, declare sobre si mesmo: este será um dia de vitória. Eu sou guardado, eu sou fortalecido, eu sou próspero.
Não espere as circunstâncias ditarem seu humor. Você é quem dita o tom do dia. Sua boca é trombeta que chama a vitória desde cedo. Durante o dia, vigie. Se perceber palavras de negatividade tentando escapar, corte imediatamente. Substitua. Se algo te irritar, não diga não aguento mais. Diga, eu tenho paciência, porque o Espírito me sustenta. Se surgir medo, não declare pavor. Declare confiança. Eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Cada correção imediata é treino. Cada substituição é disciplina. E ao cair da noite, não termine o dia sem plantar decretos para o amanhã. Feche os olhos e diga, amanhã será melhor que hoje. Minha casa é protegida. Minha família é abençoada. Meu corpo descansa em paz. E ao despertar, terei novas forças. Assim você sela a jornada. Assim você fecha as brechas. Assim você dorme cercado de muralhas espirituais, erguidas pela sua boca. Escolhido, entenda, a disciplina não é fardo, é libertação. Quem vive sem vigiar a boca é escravo dos impulsos. Mas quem disciplina a confissão se torna livre. Livre das armadilhas das emoções. Livre dos ataques da dúvida. Livre das correntes da negatividade. E saiba, o mundo espiritual respeita a consistência. Palavras soltas uma vez podem ecoar, mas palavras liberadas todos os dias, como flechas constantes, criam muralha inquebrável. É como água que cai na rocha. Uma gota parece fraca, mas repetida diariamente, abre caminho. Assim também suas confissões. Cada dia, cada frase, cada decreto vai moldando sua realidade, até que tudo ao redor precisa se alinhar. O Espírito é quem sustenta esta disciplina. Não é pela sua força apenas. Se fosse só esforço humano, você já teria desistido. Mas o Espírito em você é como fogo que não apaga. É como óleo que mantém a chama acesa. É Ele quem te lembra, quem te desperta, quem te corrige quando quase cai. Por isso, dependa dele. Ouça a voz suave dentro de você. Quando sentir a inclinação de murmurar, deixe o Espírito sussurrar. Declare vida. Quando a raiva quiser explodir, deixe o Espírito segurar sua língua. Essa parceria é o segredo da constância. Escolhido, o mundo precisa de sentinelas. Homens e mulheres que se levantam como vigilantes espirituais, guardando sua boca como quem guarda muralha de cidade. Você foi chamado para isso. Você é guardião. Você é atalaia. Você é boca que vigia dia e noite. Não pense que é em vão. Não pense que suas palavras se perdem. Cada confissão é registrado. Cada decreto é escrito. Cada frase de fé é guardado no livro eterno. E no tempo certo se tornará colheita. A disciplina diária da confissão positiva não é apenas para mudar sua vida, é para mudar gerações. Seus filhos aprenderão pelo exemplo. Seus amigos notarão a diferença. Seus inimigos perceberão que não conseguem mais te atingir, porque sua boca não abre brecha. Assim você se torna referência. Assim você se torna testemunho vivo. Escolhido, eu declaro sobre você. Sua boca será fonte constante de vida. Sua língua será espada afiada, sempre pronta para cortar as trevas. Seus lábios serão trombeta de vitória todos os dias, sem cessar. Então levante-se, vigie, declare, faça da disciplina um estilo de vida. Que cada manhã comece com palavras de fogo, que cada noite termine com decretos de paz. Que cada conversa seja permeada de esperança e que cada resposta carregue sabedoria. Assim você viverá, não apenas um momento de vitória, mas uma vida inteira de triunfo. Porque quem vigia a boca diariamente, permanece em vitória continuamente. Escolhido, chegamos ao fim desta jornada em palavras, mas o que começa agora é maior do que tudo que foi dito.
Porque este não é apenas um ciclo de 8 partes, não é apenas uma mensagem entre tantas. Isto é convocação, isto é decreto, isto é chamado eterno. Você não foi levantado para apenas ouvir e guardar para si. O que arde em você agora precisa ser compartilhado. Porque a palavra que te libertou não é só para a sua vida. Ela é rio, e rio não retém, rio flui. O que chegou até você precisa transbordar para os outros. Você é escolhido, não para ser recipiente, mas para ser canal. Olhe ao seu redor, há pessoas sedentas, há corações quebrados, há mentes aprisionadas em correntes invisíveis, esperando apenas uma voz que declare vida. Essa voz é a sua. Não espere outros se levantarem, não espere sinais adicionais. O sinal já veio, o chamado já ecoou. O fogo já foi aceso em você. Agora é hora de falar. Escolhido, sua voz não é comum. Ela carrega peso espiritual. Quando você abre a boca, o mundo invisível se move. Quando você declara vida, as trevas recuam. Quando você profetiza a esperança, anjos são enviados em missão. Por isso, não subestime suas palavras. Não minimize sua influência. Você não pode perceber, mas há gerações ligadas à sua confissão. E saiba, haverá resistência. Sempre que alguém decide se levantar como voz profética, o inferno tenta calar. Vão tentar ridicularizar você. Vão tentar intimidar. Vão tentar dizer que não faz diferença. Mas lembre-se, zombaram de Noé até a chuva cair. Zombaram dos profetas até a palavra se cumprir. Zombaram do próprio Cristo até o túmulo ficar vazio. Então não tema as zombarias. Sua vitória é maior que o riso deles. Escolhido, agora você é convocado a ser eco daquilo que recebeu. Ensine, compartilhe, inspire. Se não tiver multidões, fale para um. Se não tiver púlpito, fale na sua casa. Se não tiver microfone, declare em orações que atravessam paredes. O importante não é a plataforma, mas a fidelidade. Uma palavra dita em fé pode mudar destinos, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento humano. Você precisa entender. A disciplina da boca que você aprendeu não é apenas prática pessoal, mas legado. Você se torna exemplo. Cada vez que escolhe declarar vida, alguém aprende que também pode. Cada vez que resiste à tentação de murmurar, alguém vê que há outro caminho. Cada vez que proclama vitória em meio à dor, alguém é encorajado a não desistir. Você se torna testemunho vivo. E mais, sua vida inteira agora é altar. Não apenas suas palavras, mas sua postura, seus gestos, seu olhar. O mundo vai reconhecer em você a diferença, não porque você se apresenta como perfeito, mas porque a luz transborda. O Espírito que acendeu o fogo em sua boca agora brilha em toda a sua existência. Escolhido, a sua voz é resposta para muitos. É trombeta em meio ao caos, é chama em meio à escuridão. Não retenha, não adie, não guarde, libere, fale, declare. O tempo é agora, a urgência é real, o relógio profético corre. Há batalhas sendo travadas neste exato instante e suas palavras são armas decisivas. Você foi chamado para incendiar gerações, para ser profeta no seu tempo, para ser boca do Altíssimo em um mundo que insiste em repetir morte. Quando todos dizem não há saída, você proclamará há caminho. Quando todos repetem é o fim, você declarará é o começo. Quando todos suspiram derrota, você gritará vitória. E isso não é força humana, é unção, é poder, é chamado. Escolhido, receba esta verdade. A sua vida jamais será comum. Você não é espectador, você não é coadjuvante, você é protagonista no plano divino. E toda vez que abrir a boca em disciplina, confissão positiva e fé, o mundo espiritual reconhecerá a autoridade que carrega. Agora levante-se,
Onde você estiver, levante-se, erga a voz, declare, profetize. Torne-se aquilo para o qual foi chamado, um mensageiro vivo. Que cada passo seu seja decreto, que cada gesto seja profecia, que cada palavra seja fogo. E quando outros perguntarem o que aconteceu com você, responda com simplicidade: eu descobri o poder da palavra, eu aprendi a disciplina da boca. Eu fui chamado para ser voz que traz vida. Assim, o fogo passará adiante. Assim, a chama não morrerá. Assim, gerações serão impactadas. Escolhido, este é o momento final desta mensagem, mas o início de sua missão. Vá, fale, declare, profetize. Torne-se aquilo para o qual foi chamado. E nunca se esqueça, você não está sozinho. O mesmo Espírito que acendeu o fogo em você vai sustentar. Os céus acompanham, o trono observa e a terra vai testemunhar. Escolhido, agora vá e seja a voz que transforma o mundo.